Olá, boa noite, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas ao nosso bate-papo de mães e pais de autistas. Bem-vindos aqui no Face, bem-vindos aqui no Insta também. Para quem ainda não me conhece, sou Sara Roder, sou mãe de autistas, sou terapeuta, sou autista e ajudo mães de autistas a desenvolver os filhos para serem calmos, independentes, de uma forma natural, para juntos poderem levar uma vida normal. Independente se o seu filho já faz terapias há meses ou até há anos, ou até mesmo se você recém teve o diagnóstico e está ainda à busca, procura por vagas nas terapias, ou se você mora em alguma região onde o seu filho autista não tem acesso às terapias, ou até mesmo se você apenas suspeita que ele seja autista. Esse bate-papo também é para você, independente do nível e da idade do seu filho. Nesse bate-papo de hoje, nós vamos falar sobre especialmente você que suspeita que o seu filho seja autista, porque você tem visto características, sinais de autismo no seu filho. Se sente aí meia perdida, está procurando por um neuro, passar por um médico, não conseguiu consulta ainda, talvez. Está se sentindo realmente sem rumo, principalmente para você. Entenda bem, aqui nesse bate-papo não tem como eu te passar uma fórmula mágica, uma receita pronta para você ajudar o seu filho que você suspeita que seja autista. Sabe por quê? Porque você vai entender que aprendizado e desenvolvimento leva tempo e passa por um processo. Isto é, tem etapas, né? E muita mão na massa, tá? Então você vai entender aqui nesse bate-papo. Vamos lá falar sobre o tema. Por quê? Por que você suspeita que o seu filho seja autista? Compartilha comigo se é que você que está aqui, ou aí no Face, ou aqui no Insta, realmente suspeita. Talvez tem alguém aqui que já tem o diagnóstico. Tá tudo bem. Você também vai ter proveito nesse bate-papo. Mas se tem alguém aqui que ainda está observando, ainda está em avaliação, ou apenas você mesma está suspeitando, compartilhe aqui comigo, por favor, por que você suspeita que o seu filho possa ser autista. Quero contar aqui, no final do bate-papo, eu reservei uma dica importantíssima para você. Mesmo antes de acontecer o evento, você já pode aplicar com o seu filho, se ele for autista, ou se você apenas estiver suspeitando que ele for autista. E você já vai ter resultados, transformações no seu filho. Tá bom? Então, no final do bate-papo, fica comigo aqui que eu vou compartilhar, vou te ensinar uma dica super importante para você já colocar em prática. Talvez, se você está aqui comigo e se você suspeita que o seu filho seja autista, talvez seja porque você observa que o seu filho tem uma dificuldade enorme, ou seja, a mais do que as outras crianças, de ficar na escola, ou mesmo se ele for adolescente. Tem uma dificuldade a mais de socialização, de interação. Talvez você perceba isso. Ou talvez você está observando que ele fica o tempo todo balançando as mãozinhas, andando nas pontas dos pés. Sinais muito comuns. Ou ele já tem lá 1 ano e meio, 2 anos e não fala ainda. Nem pronuncia palavrinhas, nada. Não quer comer. Não está doente, né? Aparentemente está saudável, mas não come. Ou fica sozinho, girando. Ou brincando, se for menino, com o carrinho, virado com as rodas para cima e girando. Você desvira o carrinho, ele vai lá, vira de novo e gira a roda do carrinho. Ou porque ele faz muita birra. Não aceita um não aceita ser contrariado. Pode ser que você esteja observando isso. Ou tem dificuldade de focar nos seus olhos. Você chama, nem te dá atenção. Simplesmente te ignora.
Pode ser que você esteja observando isso, mas como assim? Será que ele tem problema auditivo? Eu chamo. Não tem, porque quando ele escuta alguma coisa que é do interesse dele, ele dá atenção. Então, não é dificuldade auditiva, mas eu chamo, ele não me olha nos olhos. Ou ele parece não ter medo de nada. Se atravessa a rua com tudo. Se você for num lugar onde tem água, né, numa piscina, num rio, numa represa, ele vai na água assim, não tem medo. Não tem medo de altura, parece não ter medo. Talvez você observe esses sinais. E talvez alguém mais aqui já procurou por um médico, né? Levou no pediatra e o pediatra fez um encaminhamento para um neuro, que é o neuro quem vai poder dar o diagnóstico, mas o processo normalmente é lento. Normalmente, não é sempre, mas normalmente é lento. Se você, por exemplo, depende do SUS, normalmente eles jogam lá no sistema, né? E aí, ali você fica esperando, aguardando meses. Ou, às vezes, até ano, demorando mais de um ano para você conseguir. E, infelizmente, conseguir passar pelo neuro para ter uma avaliação, para saber se realmente o seu filho é ou não é autista, para você saber por onde começar, que rumo tomar, o que começar a fazer. Sair dessa situação de perdida, preocupada, né, sem saber por onde começar a ajudar o seu filho. Ou se você tem plano de saúde. Pode acontecer, não sei se esse é o seu caso, de te deixarem perambulando de um médico para outro. Você vai, né? Porque todo mundo precisa ganhar um pouquinho, né? Enfim. E às vezes você pega médicos difíceis de ter um diálogo. E você quer compartilhar algo que você já estava observando há tempo, e o médico interpreta que você está querendo ensiná-lo. E, infelizmente, como eu sei disso? De mães que já compartilharam isso comigo. Ou esse médico, esse neuro, pede para você fazer uma volta enorme. E que volta enorme é essa? Pede relatórios de TO. Quem não sabe o que é TO? É a terapeuta ocupacional. TO, psicóloga, fono, ok. Vai lá você atrás de conseguir um relatório com essas profissionais ou esses profissionais. Quando você chega no local, se for numa clínica, pelo plano de saúde ou se for pelo SUS, você vai precisar esperar normalmente para conseguir vagas de novo com esses profissionais. Às vezes você consegue logo, às vezes você tem que brigar até na justiça para conseguir, porque o plano de saúde não quer mais fazer combinados com aquela determinada clínica e tal, é um rolo. E quando você consegue vaga com aquele profissional, às vezes vão exigir de você uma sequência de sessões para no final. E essas sessões são às vezes uma vez por semana, uma vez cada 15 dias. Até você terminar essa sequência de sessões para conseguir o tal relatório, para levar de volta lá para o neuro, aí você tem que marcar com o neuro. Quando você passa de volta e apresenta os relatórios para o neuro, você ainda corre o risco de ele não se dar por vencido, pedir para você aguardar mais um tempo, mais alguns meses, e depois você voltar lá. Quantas mães já passaram por isso? Eu não sei se essa é a sua experiência, mas muitas mães já passaram por isso. Você vai ter que tentar vagas com esses profissionais para fazer lá um tanto dessas sessões. Cada um, no final, vai te dar esses relatórios. Ou seja, todo mundo ganha um pouquinho nessas clínicas e tudo mais, envolvendo o plano de saúde e tudo mais. Enquanto isso, como que você se sente? Como que você se sente?
no final do bate-papo, eu vou dar uma dica importantíssima que vocês já podem aplicar hoje depois do bate-papo, se o seu filho estiver acordado, ou amanhã, tá bom? Para vocês já terem resultados. Fica comigo até o final do bate-papo, porque eu vou compartilhar isso com vocês, tá bom? Essa dica é importante. Renata, minha filha, ela se balança muito, ela chega a se bater de tanto que balança. Barulho, ela fica desesperada, chora, precisa sair do barulho para ela se acalmar. Você já tem o diagnóstico dela, Renata, ou você apenas suspeita? Me conta. Neia, meu filho Arthur tem 9 anos, ele tem problema na fala, não gosta de barulho, ele é super inteligente, super verdadeiro, só que não estou achando médico para dar um laudo, se ele é. Então fica aqui, Neia, fica aqui comigo que eu vou te explicar mais um pouco como você pode lidar com toda essa situação aí. Não sai do bate-papo, inclusive no final eu vou te dar uma dica super importante para você já aplicar com ele, tá? Ah, Renata, será que é autismo? Então significa que você está suspeitando, né? Tá, fica aí comigo, tá? Silvete aqui no Face, Miguel está aguardando consulta com uma geneticista faz 2 anos. Uau! Em outubro do ano passado foi autorizada a consulta, mas até hoje não tem data ainda, porque é o sistema. Pois é, Silvete, e você se encontra como? Como você se sente vendo o seu filho na condição que ele está, né? Isso está acontecendo comigo, meu neto está indo na PAI, mas o médico de lá, o neuro, mas não é psiquiátrico. Ele, o neurocirurgia, estou correndo atrás de um neuropediatra, a Fátima. Pois é, gente, é isso. É essa condição mesmo, realmente, de quem está nessa busca, né, de realmente ter um resultado. Meu filho é ou não é? Então, fica nessa, gera até uma ansiedade, é um desconforto muito grande. Então, olha só, segura bem na minha mão. Por quê? Porque eu vou te mostrar, eu vou te tirar de onde você está, da condição que o seu filho se encontra hoje. Mas você precisa confiar, como muitas mães já confiaram e tiveram suas vidas e as vidas dos seus filhos transformadas. Você precisa confiar. Se você ficar só perambulando pela internet para lá e para cá, você vai ficar cada vez mais maluca e confusa. Infelizmente, o caminho para conseguir um diagnóstico para o seu filho tem sido esse. Normalmente, longo, difícil, complicado, às vezes até desesperador, que é o que vocês têm compartilhado comigo. Mas se você sonha ver o seu filho falando, conseguir se comunicar com ele, se o seu filho é adolescente, não ser aquele adolescente que some, que você não tem contato, se fecha, tranca dentro de um quarto ou só fica no celular jogando e não tem contato. Ou se o seu filho é criança e ele não te olha nos olhos, você fala, ele não te responde, ele não sabe expressar se ele está com dor, se ele quer ou não quer, ou enfim. Ajudar o seu filho a ser calmo, ser tranquilo, sem crises nervosas, sem agitação. Ver o seu filho cada vez mais independente, com mais autonomia, não importa a idade. Independência e autonomia dentro da faixa etária de cada um. Assim como, por exemplo, o filho da minha aluna Sônia, de 13 anos, que mora na capital, em São Paulo. E ele já vai só 6 quilômetros sozinho para a escola, ela não precisa acompanhar mais. Metrô, ônibus, ida e volta. E não era assim antes. Há 4 meses atrás não era. Ou o seu filho já conseguir fazer o desfraude, ir sozinho ao banheiro, comer sozinho, trocar de roupa sozinho. Parece que não, mas esses pequenos detalhes fazem diferença. Sabe, naquele esgotamento, daquele cansaço, você saber que
Pelo menos essas coisas o seu filho já sabe fazer. E quando ele conseguir te ajudar nas tarefas diárias domésticas, tirar o prato da mesa, levar na pia para lavar, te ajudar a guardar os brinquedos sem resistência, sem choro, sem birra, sem crise nervosa. Fazer parte do teu dia a dia, da rotina, das atividades do seu dia a dia. Porque isso deve ser. Caso o seu filho realmente seja autista ou não, ele não deve ser excluído. Ele deve fazer parte da família. Vocês são uma família. Diminuir ou, se possível, até ficar sem o uso de medicações fortes. Porque eu sei que você, como uma boa mãe, você se preocupa com os efeitos colaterais dessas medicações fortes. Eu sei porque eu sou mãe, eu também me preocupo. E vocês poderem levar uma vida normal juntos. Ir à igreja, ir ao supermercado, ir ao shopping, a um parquinho, visitar a casa de familiares, um churrasquinho no final de semana, e ele tá ali junto, interagindo, se comportando. E você recebendo elogios do seu filho e não críticas e julgamentos. Eu sei que esse deve também ser o seu sonho. Mas para esse sonho se realizar, você precisa alcançar um conhecimento, olha só, de que você mesma já pode fazer muito, mas muito mesmo, pelo desenvolvimento do seu filho. Muito. Até você conseguir o diagnóstico dele de autismo. Ou se ele não for, mas até você conseguir o diagnóstico de autismo, até que você consiga todo esse processo burocrático. Você já pode fazer muito, muito, muito. Como tem sido com várias mães que eu tenho ajudado. Ou seja, quando elas conseguiram o diagnóstico, o laudo em mãos, o filho já era outro filho. Que foi, inclusive, a minha experiência com a minha segunda. Com a minha terceira, na verdade, né? A Helena, pequenininha, segunda no caso do autismo. Quando eu suspeitei de autismo nela, eu já comecei a trabalhar com ela da mesma forma que eu estava trabalhando com o meu filho Henrique. Da mesma forma. E até conseguir uma vaga com a neuro. Por quê? Porque onde ela estava frequentando, a escolinha que ela estava frequentando, precisava do laudo para acreditarem que ela era autista. Porque, como eu disse, ela é comunicativa, olhando nos olhos. Então, será que ela é autista? Não tem cara de autista, como vocês já sabem, né? Como se autismo tem cara. Enfim, até que eu conseguisse. Quando passou pela neuro, a neuro disse: Sara, realmente, no final da avaliação, realmente ela também é autista, mas está quase que imperceptível os sinais de autismo nela. Pois é. Inclusive, quando eu saio com ela, eu uso o cordãozinho de autismo para que as pessoas saibam que ela é autista, porque tem os direitos, né? Mas por quê? Porque eu já fui trabalhando antes. Então, é possível. É possível. E as mães que eu tenho ajudado, hoje conseguem ter um filho bem mais calmo, já fazendo desfraude, já comendo melhor, dormindo bem, sem medicações, conseguindo frequentar a escola e ficar o período todo. Porque quantas mães que o filho já tem o diagnóstico que é autista ou que suspeita, a escola fica ligando, vem buscar, porque ninguém aguenta o teu filho. Ele agride, ele bate na professora, ele bate nas coleguinhas, ele grita, ele não se comporta, ele não obedece, vem buscar teu filho. E como você se sente? Frustrada,
impotente, perdida. Mas essas mães que aprenderam e que estão praticando o que eu ensino, o filho vai para a escola, fica o período todo, fica bem. E elas aprendem como instruir a escola, para a escola saber como lidar com o filho. Por isso que eu falo para vocês, não tem como, não tem uma regra para se desenvolver os autistas. Não tem. Se a escola tiver 5 crianças autistas numa sala de aula, cada autista vai ser diferente do outro. Sinais e características podem até ter semelhantes. Mas como lidar com cada um precisa ser diferencial. Precisa ser especial com cada um. E como que a escola vai saber lidar, que a professora vai saber lidar com 4, 5 autistas? Como? Se ela não sabe, se ela não conhece, ela não convive o dia a dia com aquele aluno. Ela só vê aquele tempinho ali. É você mãe, que precisa aprender como lidar, como desenvolver, como trabalhar com o seu filho, com as necessidades específicas, únicas do seu filho. Porque você conhece o seu filho desde que nasceu. Desde quando ele estava no teu ventre, se ele era calminho ou se ele ficava chutando. Você sabe. Você sabe que você passou na gestação. Porque isso afeta, você sabe disso. Então você sabe tudo sobre o seu filho. É você que precisa aprender a lidar com o autismo do seu filho e ser uma ponte entre ele e a escola. Olha, prof, o meu filho autista, mesmo que você tenha outros filhos, outros alunos autistas aqui, mas o meu, para você ajudar, trabalhar, ensinar o meu filho, você precisa agir assim, 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 assim com ele. Porque eu faço isso em casa e funciona. E tem resultados. Mas como você vai orientar a professora, a coordenadora, a diretora, se nem você está sabendo lidar com ele em casa, né? Mas isso é possível. É possível você aprender. Então, essas mães que eu tenho ensinado hoje, os filhos estão obedecendo os comandos, sem resistências. Filho, vamos fazer tal coisa? Vai. Sem crise, sem choro, sem birras, como dizem, né? Mas elas entenderam, essas mães, que faz parte de tudo isso um processo. Elas entenderam, tem as etapas, né? Não tem uma receita pronta, uma fórmula mágica, mas é no dia a dia que você vai aprendendo a trabalhar com o desenvolvimento do seu filho autista. O que você suspeita que seja autista. É trabalhando, é um processo, é o dia a dia. Inclusive, as minhas alunas, carinhosamente, eu chamo elas de minhas formiguinhas. Por que eu falo formiguinhas? Porque a formiga não para. Se você for à noite perto de um formigueiro, você vai ver formiguinhas à noite trabalhando. Elas não param, não é? Então, a mãe de autista é assim. Todo dia ela está fazendo algo. Ela está aproveitando uma situação ali na hora de escovar os dentes, na hora de comer, na hora que acorda, na hora que vai sair de casa, na hora do banho, na hora de juntar os brinquedos, na hora de sair das telas. Todo momento é momento para trabalhar, para ensinar, para direcionar, para guiar, para orientar. Né? Então, é no dia a dia, é um processo. É um processo. Por isso que eu falo, outra vez, se o autismo fosse doença, você fazia um tratamento ali de uns 6 meses, 8 meses, 1 ano, tratou, curou, teu filho não é mais autista. Simples assim. Não é? Uma vez autista, para sempre autista.
Então não tem como você olhar para o seu filho, que você está aí suspeitando que é autista, como se fosse uma doença, como se ele tivesse sintomas. Teu filho não tem sintomas. Ele tem sinais que indicam que ele possa ser autista. Aí sim. Então, quando você entender tudo isso, que é um processo, que é um passo a passo, você já começa a respirar. Calma. Calma, que é um processo. Hoje você está tendo esse conhecimento, essa visão, esse entendimento. Amanhã outro. E quarta outro. E até o final de semana outro. E na semana que vem. E depois vem um evento. E vai abrindo a sua mente. Por isso que o evento se chama Um Novo Olhar sobre o Autismo. Mas esse novo olhar começa hoje. Hoje já está saindo a névoa dos seus olhos. Hoje já está esclarecendo. Hoje você já começa a ter um outro olhar. Se você que chegou depois, que eu já tinha explicado, chegou agora no final do bate-papo, não sabe ainda sobre esse evento, ele vai acontecer do dia 10 ao dia 16 de abril. É gratuito, é online, é para mães de autistas mesmo, não é para profissionais. Tá? Embora os profissionais acabam sendo beneficiados também, mas é especialmente para mães de autistas, que estão aí nessa condição, se sentindo sem direcionamento, perdidas, não sabe que passo dar, não sabe o que fazer. Inclusive, não é o seu caso, talvez, porque você é suspeita, mas tem mães que o filho autista já faz terapias há meses, há anos, e não vê os resultados que gostaria de ver. Também vai dar direcionamento para essas mães. Por quê? Porque nesse evento você vai aprender como funciona a mente e o cérebro do seu filho autista. Por que ele tem os comportamentos que ele tem? Por que ele tem dificuldade de se comunicar? Como se comunicar com ele? Como orientar? Como direcionar? Como ajudar ele a desenvolver a fala? Que você pensa que isso só está na mão de profissionais. Não está. Não está. Você sabia disso? Eu tenho uma aluna que eu falei com ela já semana passada. Ela me trouxe essa notícia que eu fiquei emocionada. O filho tem 15 anos, autista Down, não verbal, fazendo terapias desde que ela soube do diagnóstico dele. Não verbal, só gritando, só fazendo barulhos. Isso, ela começou a estudar, aprender, foi em novembro. Faz o que? Uns 4 meses. Ele está falando palavras e frases curtas de 2, 3 palavrinhas. É lindo, né? Então, fazer o seu filho falar é possível. Isso não é um resultado somente de profissionais. Não estou diminuindo profissionais. Longe de mim fazer isso. Eu só estou querendo te contar que você não se sinta que, e agora eu estou refém de terapias. Não. É só que você não sabe como fazer, o que fazer, por onde começar. É só isso, mas é por isso que você está aqui, para você aprender. Fez sentido? Conta para mim se fez sentido. Miguel está aguardando consulta com uma... esse que eu já li, né? No começo eu não sabia o que acontecia com meu filho. Eu ficava muito nervosa, daí eu brigava com ele e ele entrava em crise. Agora eu entendo e trato ele melhor, com muita calma. Que legal. Eu consegui fazer o Miguel ajudar em algumas atividades da casa. Que bacana, Silvete. Ele serve o leite para ele. Ontem ele correu me contar que viu que não tinha papel higiênico no banheiro, ele colocou o papel. Olha que lindo! E ele tem só 6 anos, tá vendo?
Tem só 6 anos. Que lindo. Fiquei muito feliz de saber. Ainda não consegui fazer ele tomar banho sozinho, vestir a roupa. Ele é autista e TDAH. Então você precisa vir para a live de amanhã com a minha aluna, com o filho autista TDAH. Tá? Ela vai compartilhar a história dela. Vai te ajudar bastante. Que legal. Então vamos lá. Vamos continuar aqui no nosso tema, no nosso bate-papo. Quais os passos então? Né? Quais os passos, quais as etapas, quais as ferramentas que você precisa usar para ter todos esses resultados aí com o seu filho que você suspeita que seja autista, ou se tem alguma mãe aqui que já tem o diagnóstico e já sabe e até o filho já faz terapias, né? Você precisa saber quais são as etapas, quais são as ferramentas, quais são os passos para que você consiga ter um filho calmo, um filho autista calmo, independente, de uma forma natural, sem o uso excessivo de medicações ou, se possível, até sem o uso das medicações, para vocês poderem levar uma vida normal juntos. Porque o pavor de toda mãe de autista, ai, agora meu filho é autista, acabou. Porque não posso mais sair de casa, não posso fazer mais nada, estou refém do autismo do meu filho. Não, claro que não. É muito possível vocês levarem uma vida normal juntos, irem para a igreja, irem para o mercado, para o shopping, para o parquinho, para uma festa de aniversário, participar de um evento na escola, enfim, uma vida normal. Como a minha aluna Érica, ela está há 1 ano aguardando ter o diagnóstico do filho. E olha que o filho dela está trabalhando ele não verbal, dificuldade auditiva, e o médico entendeu o processo burocrático, aguardando relatórios, aquela coisa toda, né? Pois é. Mas ela já aprendeu, ela não ficou esperando. Ela não ficou lá esperando por esse diagnóstico que não chegou até hoje. Ela não ficou esperando. E hoje o Miguel, o filhinho dela, é muito mais calmo, é muito mais tranquilo. E eles conseguem sair com o Miguel vai à escola. É outra condição, é outra situação. Mas pode ser que você já ouviu alguém te falando assim, para com isso. Você fica aí procurando coisa no seu filho. Para com isso. Ele é assim porque ele é muito pequeno ainda. Ou tipo, mas o pai dele também demorou para falar. É da idade. E o pior é quando você ouve isso de profissionais. Médicos, psicólogos, terapeutas e fonos. O pior. Como várias alunas minhas me contaram que ouviram. Não, ele não é autista. Não podendo. E aí você fica mais confusa ainda. Caramba, pra mim, meu filho tem todos os sinais e características que seja autista. E os profissionais falam que não. Aí você fica toda confusa. Aí sim que você não sabe nem por onde começar. Nem o que fazer. Não é verdade? E tem profissionais assim. Né? Mas também tem aquelas mães que não se conformaram com a resposta e foram aprender como ajudar o filho autista. E sabe como? Elas começaram participando, como vocês aqui, das semanas especiais antes do evento. Como vocês estão participando aqui, elas também participaram. Todo esse passo a passo, elas não perderam. Elas foram aprendendo como funciona, como funcionava a mente e o cérebro do filho. Foi fazendo sentido para elas, e elas foram aplicando, e elas foram tendo resultados. Então, olha só, se a sua dor é forte pelo seu filho, você não pode perder nenhum dos bate-papos especiais que nós vamos ter durante esta semana e a próxima semana
as lives especiais que eu vou fazer com as mães e avós de autistas que já conseguiram resultados, que já vão te contar como que elas saíram das mesmas dores que você está sentindo agora. Elas também fizeram o caminho das pedras. E como elas conseguiram resultados. E mais em tão pouco tempo. Porque o caminho mais rápido e o caminho mais curto para você sair da dor, da condição que o seu filho está e que você se encontra, é você que convive, que gerou o teu filho, que sabe tudo sobre ele. É você. Você só precisa da chave. Você só precisa da chave. Ah, se você tivesse aquela chave mágica para você colocar ali na cabecinha, no cérebro do teu filho, que você chame, que ele não te responde, que ele brinca de um jeito diferente das outras crianças, que ele não consegue se comunicar com você, que ele não te obedece. Se você tivesse uma chave para você colocar, fazer truque, abrir a cabecinha dele e falar, é por isso. Então é por aqui que eu tenho que começar, é isso que eu tenho que fazer. Se você só tivesse uma chave. Né? Mas, como eu já falei, é um processo. E aí você vai aprendendo um passo a passo. Excelente que você ficou aqui até agora, né? Em breve eu vou dar aí a dica para você começar a aplicar já hoje, tá? Com o teu filho. Então, olha só. Essas mães conseguiram. Avós, quando eu digo, principalmente aqueles que são cuidadores do neto, né? Que têm a responsabilidade dos cuidados. Conseguiram ter aquele filho ou neto calmo, tranquilo, independente, sem usos de medicações ou uso excessivo de remédios, estão levando uma vida normal, vão aos lugares sociais. Então, olha só, eu vou deixar uma dica para você aqui e eu quero que você realmente leve a sério, realmente coloque em prática. Hoje, se o seu filho estiver acordado, hoje, agora, se ele já estiver dormindo, amanhã. Essa dica, se você que está aqui comigo já ouviu eu explicar, porque volta e meia eu dou essa orientação que é importantíssima. Se você já ouviu, nunca é demais você ouvir de novo, porque vai fortalecer a base para você ajudar o seu filho. E se você é a primeira vez que você está aqui comigo e não ouviu ainda, anota para você levar a sério e não esquecer. É algo que quando você tiver o diagnóstico do seu filho e você for procurar por terapias, a probabilidade, 95% de probabilidade que você não vai encontrar isso. O seu filho não vai encontrar isso nas terapias. Por isso que você precisa colocar em prática com ele. Por isso. Porque inclusive profissionais, é você que vai instruir esses profissionais. Porque só você sabe como seu filho reage. Como se lida assim com ele. Quando se trata daquele jeito com ele. Só você sabe. Então você precisa ser a melhor terapeuta do seu filho. Isso que o neuropsiquiatra infantil, quando deu o diagnóstico do meu filho, ele me disse: seja a melhor médica para o seu filho, sua família seja a melhor terapia. E eu levei super a sério, porque na minha cidade não tinham terapias. E depois, quando passou a ter, nunca funcionou para o meu filho. E nem para minha filha. Então vamos lá. O que é isso, Sara? O que é esse mágico aí? Respeito. Nossa, Sara, sério? Sério. Não existe respeito. Mas você talvez não tinha esse conhecimento também. E nunca parou para pensar que você já tem faltado de muito respeito com o seu filho. Respeito com os sinais de autismo dele, com as hipersensibilidades, com o hiperfoco, com o tempo. Um autista precisa de respeito
no tempo do aprendizado dele. Não adianta você querer que o seu filho faça o desfraude ou aprenda o que você quer que ele aprenda, que ele se desenvolva em qualquer habilidade que for, no mesmo tempo do teu outro filho que não é autista, ou do priminho, ou do filho da vizinha, ou do filho da amiga. Não funciona. Isso vai gerar um estresse, um caos. Você precisa respeitar. Ah, Sara, mas peraí, agora você vai me dizer que eu tenho que fazer tudo do jeito que ele quer? Não, eu não disse isso. Mas o autista por si, ele já não se sente compreendido, entendido. Ninguém entende, ninguém me entende, ninguém me compreende. Porque como que você sabe, Sara? Lembra que eu falei que eu sou autista? Eu sei desde pequena. Quantas vezes eu não demonstrava, mas eu sempre me sentia incompreendida, criticada, julgada. É horrível você se sentir assim. Você sente um estrangeiro dentro do próprio lar. É isso que o teu filho pode estar se sentindo, um estrangeiro dentro do próprio lar. Quando você aprender que não é frescura, que não é exagero, quando ele não quer comer tal coisa, quando ele não quer que você lave o cabelo dele, quando ele não quer escovar os dentes, quando aquela etiqueta, aquele fiozinho parece que está pinicando, incomodando, ele fica agitado, irritado, nervoso e quer arrancar a roupa, fica sem roupa. Mas que exagero, pra que tanto? Não é exagero. Respeite. Quando você começar a respeitar as dificuldades, os limites, o tempo, o hiperfoco, os superinteresses dele. Se ele já for adolescente, se ele já for adulto, ele vem com uns papos pro seu lado, uns papos de uns jogos que você olha lá, não entendo nada daquele jogo. Ui, detesto esses jogos de videogame, eu detesto. Até sair de perto. Respeite. Não critique, não ignore. Respeite. Seu filho não vai se sentir isolado de você. Porque você... Sabe por que você não está respeitando? Você quer que ele venha para o teu mundo, que ele tenha comportamentos, que ele goste, que ele tenha interesse por coisas que no teu mundo os jovens ou as crianças têm interesse, ou agem assim, ou pensam, ou fazem, ou vivem assim. E ele é tão patinho feio, ele é esquisito. Respeite. Quando você aprende a respeitar o autismo do seu filho, você já está começando a tirar a venda dos olhos, você já está olhando para o seu filho com um outro olhar. E o seu filho vai sentir esse outro olhar e ele vai corresponder com você. Ele vai te trazer um retorno. Porque quando você precisar de respeito, aí ele vai demonstrar o respeito para você também. Porque o autista é assim. Toma lá, dá cá. Preto no branco. Literal. É ou não é? Verdade ou mentira? Se você não tem respeito com ele, não espere respeito dele. Mas você quer mudar os comportamentos dele, ele não te obedece, ele não aceita o não, ele não aceita a frustração, babá. Começa por aí. Você espera algo do seu filho que nem você está fazendo por ele. Lembra, teu filho não tem um cérebro defeituoso, ele não tem problemas. Ele é diferente. Ele é um outro ser, ele é diferente. Você só precisa começar a entender como que ele funciona e respeitar. Respeitar não é querer fazer
tivesse um estrangeiro fazendo uma visita no seu lar, na sua casa. Ele vai ter os hábitos diferentes, cultura, costume, roupa, comida, tudo diferente. E você vai querer enfiar o Brasil dentro da cabeça dele? Claro que não, não vai dar certo, ele vai fugir da sua casa. Então ele está ali, mas você vai respeitar. E quando há esse respeito entre você e seu filho, que você suspeita que seja autista, ou se realmente ele for autista, começa a haver uma conexão. Tipo, uau, minha mãe está me entendendo, minha mãe está me compreendendo, ela não está mais me criticando, me ameaçando, me julgando, ela está me entendendo. Ufa, até que enfim a minha mãe está me entendendo. Você é a principal pessoa, a principal terapeuta para o seu filho. Você entendendo o seu filho, você vai orientar, você vai ser a ponte entre ele e a escola, entre ele e os profissionais, entre ele e os familiares, entre ele e o pai dele, entre ele e os irmãos dele, entre ele e qualquer outra pessoa. Você vai ser a intermediária, você vai ser a intérprete. Você vai ser a intérprete. Mas para isso, para você interpretar o seu filho para os outros, você precisa conhecer o seu filho, respeitar o seu filho. Saindo desse bate-papo, se o seu filho estiver por aí, pintando e bordando, ou não, ou ele estiver quietinho na dele, respeite. Não chegue e falar, oi filhinha, mamãe vem brincar com você, ai meu amor. Ele levanta e sai de perto de você, ou ele te empurra. Você não teve respeito, você invadiu o espaço dele. Percebe? Respeitar, para você aprender a respeitar seu filho, você vai precisar começar a observar mais do que querer. O que eu faço por ele? Como que eu vou ajudar o meu filho? Como que eu vou ensinar o meu filho? Calma, calma. Você vai conseguir ajudar, você vai conseguir ensinar o seu filho a se desenvolver. Você vai, calma. Comece por observar o jeito que ele faz, por que ele faz, como ele faz, quais os maiores interesses dele. Ele vive um mundo imaginário, como que é esse mundo dele? Comece a conhecer um outro lado do seu filho que você ainda não conhece, que é o autismo, ou a possibilidade de ser autista. Observe com respeito, sem ser intrusa, sem querer consertar teu filho. Observa. E aí, no próximo bate-papo, que vai ser na quarta-feira, eu vou te ensinar um outro passo, uma outra orientação. Mas até quarta, eu quero que você me conte. Sara, você acredita que eu fui lá, eu fiz como você falou e funcionou? E isso tá ajudando o meu filho a ficar mais calmo, que eu tô parando de bater de frente com ele, eu tô respeitando, tá? Eu quero que você me conte depois, no próximo bate-papo. Ou me manda mensagem lá no direct que eu quero saber. Porque tem resultados. Quem faz o que precisa ser feito, alcança resultados. E amanhã nós temos uma live especial com uma mãe de um filho autista TDAH que não faz mais uso de medicações, dorme bem, fica o tempo todo na escola, agora recebe elogios da escola e não mais críticas, nem julgamentos. Como ela conseguiu ter essa transformação com o filho, tá? No bate-papo de amanhã. Então tá legal, olha só, o nosso horário aqui, eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar uma caixinha de perguntas no Face, aqui no Insta, tá? Por causa do meu tempo aqui. Eu vou deixar uma caixinha de perguntas de coração. Eu quero que você vá lá, coloca a sua dúvida que eu não respondi aqui, coloca lá a sua dúvida e eu vou te responder. Eu não vou te deixar sem resposta, tá? Eu vou te responder. Mas coloca lá a sua dúvida, eu vou deixar a caixinha de perguntas, tá bom? E quem chegou por último agora aqui no bate-papo,
olha lá no link da bio, na bio tem um link, na bio tem lá minha foto, quem sou eu, o que eu faço, falo sobre o evento que vai acontecer e tem um link embaixo. Clica nesse link. Quem está aqui no Face também tem um link. Se vocês não acharem, tá tudo bem. Me manda um recadinho, um aviso que eu te envio no privado o link, tá? Faz a sua inscrição para o evento, para você assistir vão ser aulas gravadas, tá? Não vão ser aulas aqui ao vivo, vão ser gravadas e você vai precisar receber essas aulas, por isso que você precisa se inscrever. Vai ter um convite para você participar de um grupo do WhatsApp só para o evento, exclusivo do evento. Não se preocupem, é seguro. Só eu e a minha equipe que passamos informações lá nesse grupo. E entra e não sai, porque é por lá que eu vou passar as principais coordenadas, orientações sobre o evento e também materiais para vocês baixarem. Tá legal? Então é isso. Espero vocês amanhã, tá? Na nossa live especial com a minha aluna, tá bom? E aí a dúvida que eu não pude responder aqui, você pode enviar a sua pergunta lá na caixinha que carinhosamente eu vou lá e respondo para vocês. Combinado? Então tá bom. Um beijo para vocês, uma ótima noite, um bom descanso e eu espero que realmente você fique com o teu coração em paz depois de ter participado desse bate-papo, tá bom? Então tá, beijo grande. Espero por vocês amanhã na live especial, tá?